Olá, meu nome é Anete Guimarães e hoje vamos finalizar a websérie Mentalidade. E afinal, o que é mentalidade? Para responder essa pergunta, eu vou pedir ajuda a um cientista radicado na Austrália chamado Alan Snyder. Alan Snyder é um especialista em expectativa. Mas nós costumamos usar outras palavras para falar sobre isso, como mindset. Ou como nós poderemos afirmar mentalidade, um jeito de pensar, um jeito de... Tem inúmeras maneiras, inúmeras coisas que você diz a respeito disso. Mas qual a definição científica? Rotinas de pensamento inconsciente. Sim. Essa é a definição científica. É o que acontece no cérebro quando você externa essa sua visão de mundo, essa sua mentalidade, ou, como os moderninhos, mindset. O que é uma rotina de pensamento inconsciente? Eu já falei em vários vídeos a respeito da formação do hábito, como o hábito funciona. Eu não vou me estender sobre esse assunto especificamente. Eu vou falar a respeito do significado de mentalidade, o significado de ter uma rotina de pensamento inconsciente e como essa rotina de pensamento inconsciente filtra a realidade a tal ponto que nem sempre o que acontece em sua mente é o que realmente acontece na realidade objetiva. Nós filtramos essa realidade objetiva de acordo com as nossas expectativas, de acordo com essas rotinas. E isso altera radicalmente como será o nosso resultado final. Como nós podemos traduzir isso? Rotinas de pensamento inconsciente e a tal filtragem da realidade. Eu falei sobre hábitos, mas também falei sobre criatividade, sobre como nós podemos usar as redes neurais, a rede focada, a rede difusa, para desenvolver a criatividade. Tudo isso é a mais absoluta verdade. Então, se nós queremos estimular um talento, por exemplo, ou ter novas ideias, sim, nós devemos produzir a tal rede difusa, juntar informações diferentes para obter uma coisa nova. Essa é como a criatividade funciona. Teoricamente, qualquer ser humano que tem redes neurais, que tem a cerebração, é naturalmente criativo. É da natureza humana nós criarmos respostas para problemas. Então, nós somos moldados geneticamente para resolver problemas. Mas, na nossa realidade, não é isso que nós vivenciamos. Nós vivenciamos pessoas presas numa rotina estressante, neurotizante, que costuma destruí-las por dentro, de tal maneira que muitos vivem como se fossem zumbis. Levantam, acordam, comem, realizam as funções normais, mas não sentem felicidade, não sentem motivação. Na verdade, o número de pessoas que preferem a autodestruição tem aumentado tanto que chega a ser estarrecedor. Se o conforto, se as possibilidades, se a riqueza aumentou tanto, por que as pessoas escolhem morrer? Pensa bem, se nós compararmos a vida de alguém no século 1000 e agora, a diferença é absurda. Nós não podemos afirmar que vivemos uma escassez. Então nós temos confortos, nós temos um nível. Você encontra uma pessoa muito pobre hoje que vive muito melhor do que um rei da Noruega. O que aconteceu? Então, à medida que o conforto aumenta, que o acesso à informação, as pessoas se sentem mais infelizes, da onde vem isso? Porque muitas pessoas estão abrindo mão dessa sua natureza, a natureza de
resolver, de criar. Porque a música é algo tão essencial para o nosso bem-estar. Não só a música, a arte. As expressões artísticas, a expressão da excelência. Por que algumas pessoas gastam um tempo enorme aprendendo a andar de skates, fazendo uma série de acrobacias? Com que objetivo? Você não pode afirmar que é para ganhar dinheiro nas Olimpíadas. Não necessariamente. Por que nós buscamos esse destaque em sermos excelentes? Está na nossa natureza. A formação do nosso cérebro, o privilégio do lobo frontal, nós falamos nisso em vários vídeos sobre o futuro. Então a conformação que nós recebemos nos coloca em direção ao futuro. Se essa é uma programação genética, se esse é um processo natural, se essa é a natureza humana, qual é o problema? O problema é que nós abrimos mão desse nosso processo natural. E o que nós chamamos de mentalidade, em vez de ser uma vantagem, se transforma numa grande prisão. A prisão da nossa mente, a prisão do nosso potencial, a prisão do nosso eu. E aí nós buscamos uma resposta tentando encontrar em outras pessoas, na situação, nas conjunturas, o porquê da nossa infelicidade. E apesar de ouvirmos em diversas correntes filosóficas que a resposta dentro de nós ainda assim é difícil. Por isso o trabalho de Schneider me impressionou muito. Eu falei já um pouco dele, mas vou repetir. Schneider, ele começou o seu trabalho estudando a maneira com que nós resolvemos problemas, trabalhando com os chamados autistas savants. O autista é uma pessoa que tem um determinado problema, existem vários níveis de autismo, mas entre os mais graves, uma ausência de interação social. Então, eles não conseguem ter relações sociais. Entre os autistas, 10% têm a categorização de savant. Eles não têm relações sociais ou não conseguem estabelecê-las, mas têm altíssimo desempenho em determinadas áreas, como música, matemática, arrumação espacial. E estudando isso, ele percebeu uma diferença no funcionamento cerebral. Nos autistas savant, há uma diminuição de atividade numa certa área do lobo temporal e uma compensação no lobo direito. Então, ele percebendo isso, ele foi analisando. Eu vou encurtar um pouco a história, mas vale a pena se você se interessar, eu falo sobre os artigos dele num outro vídeo. Ele foi pesquisando as áreas envolvidas. Que áreas eram essas? E no lobo temporal esquerdo, nós desenvolvemos o que nós chamamos de padrões ou rotinas de pensamento inconsciente. Peraí, como assim? O objetivo disso é facilitar o desempenho. Vamos entender. Vamos dar um exemplo. Eu lhe dou uma determinada atividade para realizar. Vamos pegar a experiência original. Um ratinho que deveria fazer um determinado percurso, fazer uma escolha entre se alimentar de uma coisa ou de outra. Quando nós soltamos o ratinho no labirinto e o cérebro dele está todo monitorado, o que é que nós encontramos? Nós encontramos uma atividade máxima na atenção, na percepção, porque ele está diante de um problema a ser resolvido e isso consome uma quantidade enorme de energia. Então, se nós pegarmos um ser humano diante de uma equação matemática, eu te dou uma equação matemática para você resolver. O que é que você vai colocar em ação? Você vai pesquisar o que você já sabe. Eu sei resolver isso? Eu tenho os elementos necessários? Eu sei quais são as regras para resolver isso? Então você vai encontrar uma atividade máxima na área da memória, na área da correlação, no lobo frontal, tudo isso para tentar resolver esse problema. O gasto energético é alto. Então vamos ao teste que Schneider desenvolveu. Equação de fósforo. Ele pegou alguns fósforos, organizou e disse: resolva essa equação, torne essa equação verdadeira, movendo apenas um fósforo. E aqui tem um exemplo. Então, essa equação está errada. Se você mudar um único fósforo, você a torna correta. Bom, quanto tempo você levará para resolver a questão?
Óbvio, partindo do pressuposto que você sabe o que são algarismos romanos, etc. Então, em média, um voluntário leva 6 minutos para acessar a informação e descobrir a resposta correta, que é essa que vocês veem aqui. Então, 6 minutos em média. Aí ele pegou uma nova equação, essa que está aqui. É outra equação, diferente da anterior. Quanto tempo você leva para resolver essa? Em torno de 6 a 5 minutos. Um pouco menos do que a anterior. Primeiro, você já sabe que são algarismos romanos, você olha, presta atenção e resolve, como essa aqui. Muito bom! Terceira equação, essa. Quanto tempo? Em torno de 4 minutos. E na próxima, 3. Depois de algum tempo, você leva 1 a 2 minutos para resolver a equação. E ele colocou, então, 27 equações de fósforo. Em média, no início, 6 minutos e no final, 1 a 2 minutos. Muito rápido, né? Isso é muito bom. Como é que isso aconteceu? É simples. Quando você percebe que essas equações têm algo em comum, e você pode ver, vamos colocar as 3. Elas têm algo em comum. A maneira de resolver é muito semelhante. E o seu cérebro imediatamente reconhece que existe aqui um padrão. Ou o nome que a gente usa, uma fórmula. Então, existe uma fórmula para resolver as equações. Vamos tirar essas outras 3. São diferentes. Quanto tempo você vai levar para resolver? Rápido. Elas estão dentro do mesmo padrão. É fácil. O seu cérebro já reconheceu o padrão. E se a gente analisasse a atividade cerebral, sabe o que é que você veria? Uma diminuição enorme dessa atividade. Sabe por quê? No momento em que você descobriu o padrão, você, em vez de pensar individualmente nos elementos que compõem essa resposta, você vai direto para a resposta. Você aplica a fórmula. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem? Essa que eu mostrei. Muito mais rápido. Você ganha eficiência. Você não precisa pensar em cada elemento separado para resolver o problema. Viu que vantagem evolucionária você construir padrões? Então, é o que nós chamamos de fórmula. Então, por exemplo, em vez de equação de fósforo, eu quero a área deste quadrado. Você faz isso bem rápido. Qual é a fórmula da área do quadrado? Você pega o lado, vamos chamar de x, e eleva ao quadrado. Pronto, está resolvido. E você faz isso com várias fórmulas geométricas. Isso é muito simples. Você aplica a fórmula. Você não pensa realmente sobre que elementos levam você a essa conclusão. Assim como você aplica várias fórmulas para resolver coisas. Você não pensa, você vai direto à resposta. E com isso você poupa não só tempo. O tempo é o que você vê agora, mas em termos biológicos é uma grande vantagem, porque você poupa energia, você poupa calorias, você aumentou a sua eficiência. É para isso que serve a construção de padrões. Então, é uma coisa boa? É. Só que nosso cérebro tem capacidades enormes. Você construiu um padrão bem simples, com equações de fósforo. Mas nós fazemos isso com muito mais coisas. Nós fazemos isso com relacionamentos, nós fazemos isso em atividades muito mais complexas. E à medida que você vai criando essas rotinas de pensamento inconsciente, você vai criando todo um arcabouço para filtrar a realidade. Então, na verdade, você não viu cada elemento dessa realidade. Você filtrou dentro de padrões pré-estabelecidos. Tem vantagens quando seu negócio é equação de fósforo, mas tem muitas desvantagens quando você chega nessa situação. Eu falei que Alan Snyder usou 27 equações de fósforos. 26 delas são essas que vocês estão vendo, que seguem o mesmo padrão. E as pessoas, depois da primeira, segunda, terceira, da quarta em diante, levam muito pouco tempo para resolver. E é aí que ele colocava a última equação, essa. E as pessoas não conseguiam resolver. 1, 2, 3, 6 minutos, 7,
ele tinha até 8 minutos e desistiam. Isso aconteceu com todos eles. É claro que se você liberasse o tempo em geral, acabaria chegando a uma solução, mas em 8 minutos, nenhum dos voluntários conseguia resolver o problema. O que foi que aconteceu? Ainda é uma equação de fósforo. Você ainda tem que resolver movendo um deles. Por que não consegue resolver? O que aconteceu? E aí que eu peço uma pausa para explicar o que acontece com o autista savant. Como o autista savant tem uma diminuição da atividade no lobo temporal esquerdo, ele não constrói padrão como nós fazemos. Ele sempre observa as partes individualmente. Significa que ele sempre resolve os problemas, se ele é um autista savant, sempre. Porém, ele resolve todas as 27 equações, sem titubear, mas leva em torno de cada uma 4 minutos. Sempre. E não muda. Por quê? Porque em todas elas ele avalia individualmente. Então, nós ficamos melhores? Não necessariamente. Por quê? Porque quando chega na 27ª, ele leva o mesmo tempo que ele levou em todas as outras. E você pode colocar equações diferentes de qualquer sentido, de qualquer tipo, e ele sempre resolverá todas ao mesmo tempo. E você, por que não resolveu? Simples. No momento em que você estabilizou o padrão, como assim? Não foram 26 equações com o mesmo padrão? Simplesmente, depois de algum tempo, você passou a usar o padrão e não usou mais a análise objetiva do problema. Você tentava encaixar o padrão, você ficava tentando encaixar. Como ele não encaixava, o tempo passava e você não resolvia a equação. Se você abandonasse o padrão e olhasse o problema como você olhou da primeira vez, você resolveria relativamente rápido, entre 5 a 6 minutos. Por que você não resolveu? Porque você estava preso no padrão, preso numa rotina de pensamento inconsciente, preso dentro de uma mentalidade. Peraí, você não disse que mentalidade era bom? Sim, é muito útil quando você está realizando uma rotina e precisa de maior eficiência. Mas o que foi que Alan Snyder descobriu? Que quando nós perdemos a criatividade, não é porque não sabemos usar, é simplesmente nós precisamos desligar alguma coisa. Porque se nós não desligarmos, nós não iremos analisar os elementos. Por quê? Porque o seu objetivo não é resolver um problema? Então você precisa ver objetivamente o seu problema. Você não pode aplicar uma fórmula. Peraí, como assim? Você vai na internet e compra uma fórmula de sucesso e aplica e não deu certo. Por quê? Porque essa fórmula não presta? Ou talvez essa fórmula não se adapte às suas aptidões, ao seu produto, à sua forma de ver as coisas, à sua vida. Mas se você fizesse alguns ajustes, você teria sucesso. Por que você não consegue ver? Porque você está preso numa mentalidade e ela não lhe permite sair daquele limite pré-estabelecido que impede você de enxergar. Se você pudesse desligar um pouco essa mentalidade, você analisaria e poderia ver a resposta, a saída, a solução. Então, Alan Snyder descobriu que rotinas neurotizantes, ficar preso sistematicamente a uma forma específica, poda, inibe a sua criatividade. E sem criatividade, você não encontra saída para seus problemas. Por isso, um número cada vez maior de pessoas acha que a única saída é a morte. Pense bem, será que não tem uma solução? Nós estamos num nível de desenvolvimento evolutivo fantástico, incrível. As nossas aptidões são enormes e nós temos uma quantidade enorme de conhecimento acessível. Nunca antes tanta informação foi disponibilizada. Democratização da informação.
Se você quiser aprender cálculo da mesma maneira que alguém que estuda em Harvard, você pode, gratuitamente, é só querer. Eu não sei inglês, com legenda. Peraí, tem isso? Sim, e muito mais do que você imagina. Requer apenas um pequeno esforço. Requer apenas analisar objetivamente que ferramentas eu preciso desenvolver para sair da situação terrível em que me encontro. Seja financeira, seja emocional, de qualquer tipo. Você precisa sair da caixinha de expectativas, de limitação, de crenças limitantes, de mentalidade que você está preso. Se você puder desligar um pouco isso, você vai perceber um mundo inteiro de possibilidades. Todas as suas redes, todas as possibilidades, toda a sua capacidade. Peraí, eu não tenho capacidade? Tem capacidade. Eu não sei matemática. Aprende. Não, mas eu não... Se você não tem lesão cerebral, se você não tem um limite intelectual, se você não tem uma limitação de natureza física, o que limita você são suas crenças, sua mentalidade. E ela está armazenada numa região específica do cérebro. Se você pudesse desligar momentaneamente, você poderia resetar isso e observar as coisas de maneira diferente. Peraí, mas isso aí está muito utópico. Não, Alan Snyder fez isso com estimulação transcraniana. Ele aplicou pulsos magnéticos para interromper o fluxo sanguíneo no lobo temporal esquerdo, estimular o lobo temporal direito e as pessoas ficaram mais criativas. Peraí, para tudo. Como assim? Sim. Nós armazenamos todos esses limites numa determinada região do cérebro e nós podemos sim desligar se quisermos. Peraí, eu não acho... Já fui em você com uma crença. É impossível, não dá, não posso, não adianta. É claro que se você pensar assim, você não vai nem tentar. E eu não disse isso que é uma crença, um processo espiritual ou coisa parecida. Eu disse que é uma pesquisa realizada por um cientista numa instituição de pesquisa que foi apresentada, inclusive, num documentário da BBC de Londres. Não precisa acreditar em mim, nem no nosso vídeo. Você pode pesquisar sozinho. Alan Snyder, pesquisador sobre como o cérebro resolve problemas. Ou, como ele mesmo diz, eu sou um especialista em mindset. Ou, melhor dizendo, em superar limites e resolver problemas. E ele afirma que a criatividade é um ato revolucionário. É um ato de rebeldia. Você precisa desligar expectativas, desligar suas crenças e quando você consegue isso, o mundo se descortina e é o limite. Ideias criativas, solução de problemas. E o mais interessante é que o cérebro, ele é muito adaptável. Nós estamos tão presos nas rotinas que muitas vezes nunca saímos. Mas quando você sai a primeira vez e experimenta isso 1, 2 vezes, o cérebro descobre a saída do labirinto e toda vez que você precisar, você pode usar. Então, basta você tentar conseguir 1, 2, 3 vezes. E o poder de sair do labirinto vai surgir em sua vida. E você vai descobrir que para sair de onde você se sente perdido, de onde você se sente esmagado, não precisa de nada externo, porque a bússola está dentro de você. É um presente. Se você não acredita em Deus, se você não acredita em aspectos espirituais, é um presente que a engenharia genética aleatória deu para você. Essa capacidade de se projetar no futuro, analisar inúmeros caminhos e encontrar uma saída. Eu não tenho a ferramenta, você cria. O mundo mudou, você se adapta, você cria as condições. Tudo está diferente e você pega essa diferença e transforma em algo que você pode utilizar. Você é um ser humano, você tem isso no seu DNA, você tem todo o necessário para o sucesso. Você só precisa entender o que é mentalidade, mindset, expectativa, prisão, crença limitante,
o nome que você queira dar a essa coisa, que é útil numa determinada situação. Mas quando você extrapola o seu uso, se transforma numa verdadeira prisão, que é o que realmente impede você de chegar aonde você poderia ir. Sair do labirinto em que você acha que está. Tudo que você precisa é abrir os olhos da mente e entender que se sua mente criou uma prisão, só a sua mente pode te libertar. Então explicamos o que é mentalidade. Ok, como resolvemos isso? Existe uma exceção. A mentalidade realmente aprisiona você, domina a sua vida, mas existe uma situação em que você, de maneira totalmente autônoma, interrompe essas rotinas inconscientes. Sabe quando? Quando você se apaixona. Quer dizer, Não, olha só. Apaixonar não é só por outra pessoa, um parceiro ou parceira. Quando você se apaixona por algo. Por exemplo, quando você se apaixona pela fotografia. Essa paixão cria um coquetel de endorfinas e serotonina que funciona como uma droga no núcleo accumbens, de tal maneira que ele interrompe esse circuito de recompensa e a tal da mentalidade deixa de funcionar, lembra? Interrompe o fluxo para o lobo temporal esquerdo. E com isso, você libera-se em criatividade. Então entenda, se você escolhe alguma coisa dentro de uma fórmula de sucesso pré-estabelecida que você comprou pronta de alguém e você entra, deu certo para fulano, vai dar certo para mim. E o que eu vou vender? Eu vou vender sanduíche. Por quê? Porque estão vendendo sanduíche, a pessoa quer sanduíche, eu vou fazer... Você não gosta de sanduíche, você não gosta de cozinha, você não gosta de nada a ver com comida. E aí você vai pegar essa fórmula, vai aplicar e vai ter muitas dificuldades. Por quê? Porque a fórmula não presta, porque você vai tentar procurar, mas não vai funcionar. Aí você tenta uma outra fórmula e depois de algum tempo eu não sirvo para nada. Que é o que muitas pessoas fazem. Eu já tentei isso e desisto porque eu não sirvo para nada. A questão é que se a sua mentalidade está controlando sua vida, uma saída natural é reconhecer essas limitações. Mas existe uma outra que não envolve tanta dificuldade assim, como autocrítica, autoavaliação, uma bem mais natural. Procure algo que você ame fazer. Ah, mas isso não dá dinheiro. Pois é, mas se for algo que você ama fazer, você vai liberar uma parte importantíssima do seu cérebro. Criatividade. A sua capacidade de resolver problemas na área que você ama não tem comparação com ninguém. E porque você é especial, não, porque você é apaixonado por isso. E quando nós estamos apaixonados, nós produzimos uma química específica que abre as portas da criatividade. Por isso, algumas pessoas são incrivelmente talentosas na área que elas amam trabalhar. Então, não é ao contrário. Eu vou pegar até me especializar, vou estudar. Você pode estudar muito. Estuda, repete e tal. Você cria até um condicionamento, você vai fazer isso de maneira eficiente. Mas você vai notar que quando surgirem problemas, você empaca. E outros parecem que não fazem nenhum esforço. Qual é a diferença? A diferença é que eles amam o que fazem. E quando a gente ama, quando a gente é loucamente apaixonado pelo que a gente faz, nosso cérebro funciona diferente. Bom, não precisa acreditar em mim. Dá uma olhada lá no trabalho de Alan Snyder e você vai ver que é incrível o que você pode conseguir quando você ama o que faz. Mentalidade, então, rotinas de pensamento inconsciente. Peraí, tudo bem, entendi a pesquisa, entendi a definição, mas qual é mesmo a saída? É simples. Conhece-te a ti mesmo. Como eu disse, rotina de pensamento inconsciente. Porque no momento em que você se torna consciente de que está sendo comandado por uma crença limitante, você tira dela o poder e aí você pode superar. Então, o que é necessário para o ser feliz e resistir ao mal, à dúvida, aos problemas, a conhecer
o que limita você. Espero que tenha sido útil. Muita paz.